Olha, a gente, no primeiro momento que o governador chamou os deputados estaduais para conversar, a gente teve com o governador, como os demais deputados, e a gente conversou muito sobre segurança pública. Lógico que a gente falou de outros temas, até porque a segurança pública envolve questão social, envolve o combate às drogas, envolve a própria infraestrutura, que é a responsabilidade da prefeitura, mas no tocante ao que foi conversado com o governador, no sentido de permitir que a categoria fosse mais escutada pela gestão, não necessariamente pelo governador. O governador tem uma agenda muito complicada. A informação que a gente tem recebido da categoria é que a recepção por parte da gestão tem sido muito boa, né? Comandante-geral da PM, secretário de Segurança, né? Até as outras instituições, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, os gestores têm dialogado muito com a categoria. Eu acho que isso é muito bom. Os dados referentes à redução do número de homicídios, eu acho que tem muito a ver com esse diálogo, com essa abertura, porque se a gente for registrar, o governador cortou cerca de 20% dos recursos da Secretaria de Segurança. E mesmo com esse corte, ou seja, com menos recursos, a Secretaria apresenta dados positivos em relação à redução do número de homicídios. A gente sabe que a sociedade não está satisfeita, ninguém está, porque o número de homicídios ainda é muito alto, mas quando a gente vê uma redução, mesmo com essa condição deficitária, hoje há dificuldade de comunicação nas viaturas, há dificuldade de armamento, de própria viatura, corte na cota de combustível. Então, com toda essa dificuldade, ainda está havendo uma redução que está beneficiando a sociedade. Acredito que se o governador repassar para a Secretaria de Segurança todos os recursos necessários, né, acabando com esse corte, como fez na área da saúde recentemente, eu acho que a Secretaria vai dar um resultado mais positivo ainda e a sociedade é quem vai ganhar com isso. Olha, o que a gente está vendo é que a Secretaria apresentou dados referentes ao número de homicídios, não há divulgação em relação ao número de crimes contra o patrimônio, os assaltos, os furtos. Eles não são divulgados, pelo menos até agora, pela Secretaria de Segurança, não é amplamente divulgado. E eu acho que o que tem gerado o maior temor da população hoje, essa sensação de segurança, que não é só em Fortaleza, também existe no interior do estado, ela está muito relacionada com esse aumento do número de crimes contra o patrimônio. A gente vê toda hora nas redes sociais as pessoas postando vídeos e fotos de assalto. Hoje tem pontos na cidade de Fortaleza que o negócio está tão comum, o assalto é tão comum que o cidadão fica em cima de um apartamento com a câmera apontada para um cruzamento e sabe que a qualquer momento vai acontecer um assalto e divulga nas redes sociais. Isso acaba gerando uma sensação de insegurança muito grande. O acontecimento do assalto e, além de tudo, essa ampla divulgação que é dada pelas redes sociais, eu acho que esse é o maior fator hoje que gera essa sensação de segurança. Para resolver esse problema, logicamente, como eu falei na pergunta anterior, há necessidade de se dar estrutura para que essa polícia possa trabalhar. A Polícia Judiciária do Ceará é muito deficitária. Quando eu falo esse dado por aí, o pessoal fica preocupado. Há 30 anos atrás a gente tinha 4.500 policiais civis, hoje são somente 2.300. Isso eu acho que é o principal fator que gera a impunidade, porque muitas vezes a Polícia Militar prende, mas a investigação é mal feita, lá na frente o advogado acha uma brecha, além da questão do judiciário que está sendo investigado aí da venda de soltura, de alvará de soltura, de habeas corpus por parte dos criminosos. Além disso, muitas vezes a investigação é mal feita ou não é realizada por falta de policiais civis. Então acho que o maior fator hoje que contribui para essa questão da sensação de segurança é a impunidade, essa ampla divulgação nas redes sociais, né? Tudo isso tem gerado na população no estado do Ceará, não só em Fortaleza, uma sensação muito grande de insegurança. Hoje a gente anda pelo interior do estado, de onde eu ando no interior, seja na sede do município ou nos distritos, a reclamação é uma só. A droga tomou de conta do estado, e até aproveitando a primeira pergunta, quando você me perguntou se o governador estava cumprindo o que ele tinha prometido, a gente apresentou a ideia para o governador de criar uma secretaria de política sobre drogas. E ele criou essa secretaria, estava no nosso plano de segurança que a gente registrou no ano passado, ainda antes da campanha eleitoral, e ele implementou essa ideia que pode ser uma solução para o problema. Lógico que não existe uma solução só, mas pode ser uma ideia que, trabalhando a área preventiva, né, trabalhando com os jovens, a gente pode ter uma redução a médio e longo prazo desses crimes que têm aí aterrorizado a população cearense. Olha, hoje a polícia ela mudou sim. Hoje o policial ele é muito mais qualificado, né? Ele já era na gestão passada, no final da gestão passada, se a gente verificar a concorrência para entrar na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, ela aumentou muito e até o nível das pessoas que se inscrevem para os concursos. Hoje a Polícia Civil, para ingressar, ela necessita, o requisito é que o candidato tenha nível superior, e até no Corpo de Bombeiros e na PM, que o nível ainda é o nível médio, a maioria dos candidatos já possui o nível superior. Então a gente tem uma qualificação boa de pessoas e o grande desafio do governador é manter essas pessoas na instituição, porque muitas vezes quando a pessoa é muito qualificada, ela procura uma seção
ela procura uma melhora de vida e muitas vezes não encontra na instituição e vai para outra instituição. Então, o grande desafio hoje é manter essas pessoas qualificadas na instituição, vocacionadas, motivadas a estar produzindo para a população. Eu acho que esse é o maior desafio. A polícia, sim, é qualificada. A gente tem aí registro, algumas pessoas criticam, dizendo que quando o policial é assassinado, facilmente o bandido ele é identificado e preso. Porque nesse momento, todos os policiais que estão de folga de serviço, eles evitam esforços, né, para alcançar esse objetivo. Por isso que eu digo, se nós tivéssemos um número suficiente de policiais civis, policiais militares e bombeiros, a gente teria uma segurança pública de qualidade. O efetivo é qualificado, mas há a necessidade de aumentar esse efetivo e dar condições de trabalho. Hoje mesmo eu tive num quartel do bombeiro que a principal reivindicação lá é condições de trabalho. O pessoal pedindo capacete, pedindo capa para combater incêndio, pedindo viatura, pedindo condições de trabalho. Foi a maior reivindicação. Ninguém falou em salário, ninguém falou em promoção, falou somente em condições de trabalho. Olha, acho que a principal vantagem do atual secretário de Segurança é a abertura, né? Ele é muito aberto, até por ser de fora. Quando você traz um gestor de fora do estado que não conhece a nossa realidade, não conhece as nossas peculiaridades da capital, do interior. Muitas vezes, se você perguntar a alguns municípios, ele não sabe nem onde é que está localizado geograficamente. Então ele tem uma dificuldade muito grande de gerir a segurança pública de um estado que ele não conhece. Então acho que até por isso ele tem sido inteligente e tem consultado, né, o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante-geral do Bombeiro e colocou como secretário adjunto o ex-comandante da Polícia Militar, o Coronel Prado, que conhece completamente o nosso estado e o sistema de segurança. Então acho que ele está sendo humilde o suficiente para permitir que essas pessoas que conhecem melhor o estado, elas possam lhe auxiliar, possam lhe apontar quais são as principais falhas do sistema de segurança e, logicamente, que ele precisa, né, de uma abertura junto ao governo do estado. Eu acho que o governo está dando essa abertura. No começo da gestão, alguns rumores de que ele queria entregar a pasta da segurança pública e não houve essa entrega. Acho que o governador se comprometeu a dar realmente essa abertura e acesso completo ao governador, até porque o governador, em campanha e no início da gestão, disse que ia pessoalmente tratar da questão da segurança pública. Não há como ele tratar pessoalmente se ele não tiver esse vínculo direto com o secretário de Segurança. Então o secretário, depois de 6 meses à frente da secretaria, tem demonstrado que tem humildade, tem vontade de resolver os problemas. Tanto que ele conhece bem, né, é delegado da Polícia Federal, já foi superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é um estado muito complexo em relação à violência. No Mato Grosso também, se eu não me engano, ele foi lá, foi gestor maior da Polícia Federal, então ele conhece de polícia investigativa e hoje a gente tem uma carência muito grande de polícia investigativa no estado de Ceará, como eu falei agora há pouco. A Polícia Civil tem um efetivo muito reduzido e por ser ele, o secretário de Segurança, um delegado da Polícia Federal, ele pode muito bem abrir um link entre as polícias estaduais e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, por ter essa ligação. Mas lógico que ele tem muitas dificuldades, né, por ser de fora. Como eu falei, acho que ele pode ainda apresentar muita coisa, desde que ele conheça o estado, conheça a estrutura, ele tem condição de melhorar muito a prestação de serviço. Mas eu acho que a grande desvantagem do atual secretário é ele ser de fora e não conhecer direito o nosso estado. O prefeito Roberto Cláudio, ele iniciou uma gestão que mostrava para a sociedade uma preocupação direcionada para a área da saúde. Quando ele começou a reformar os postos de saúde, eu visitei alguns postos, uma estrutura realmente diferenciada, uma estrutura boa, com ar-condicionado, com TV. E no começo, né, após essa reforma, medicamento à disposição da população, mas de alguns meses para cá, a insatisfação tem aumentado, inclusive na área em que ele se comprometeu em ser sua prioridade, que é a área da saúde. Na campanha eleitoral a gente via na televisão toda hora, Roberto Cláudio é médico sanitarista e vai resolver o problema da saúde. Chegava a ser até enfadonho, de tanto que se repetia na propaganda eleitoral a ideia de que Roberto Cláudio podia ser a solução para o problema da saúde, que se agravou. Infelizmente, no último ano, a gente tem dificuldade para ter acesso a medicamento nos postos de saúde. Eu que tenho visitado os postos, tenho recebido a reclamação de dentistas que tem uma cadeirazinha bonita, nova, ar-condicionado está funcionando, mas não tem um insumo básico para fazer qualquer procedimento odontológico. Então isso dificulta muito o trabalho dessas pessoas. Ainda existe nos postos de saúde pessoas que trabalham com recibo de pagamento autônomo, numa precariedade muito grande. Então uma dificuldade não só na área da saúde. Quando a gente vai para a área da mobilidade urbana, muito embora ele tenha tentado aí com novas medidas melhorar o trânsito, é uma reclamação muito grande. Você vai ali para Bezerra de Menezes, eu que moro lá perto, a reclamação é geral, 2 faixas para ônibus e 2 faixas para veículo. Aquele gelo baiano que foi colocado tem gerado acidentes, então acho que está faltando ao prefeito escutar mais a população, ouvir mais a sociedade cearense. Eu acho que está faltando ao prefeito visitar a periferia, né, visitar o Bom Jardim, o Henrique Jorge, o Genibaú, o João XIII, que são bairros que não são
do domínio do prefeito, que não fazem parte do dia a dia dele. A gente até entende que ele não saiba que lá está tendo a dificuldade, mas para que ele saiba, ele tem que frequentar esses bairros carentes. Ou ter pessoas lá que possam ser seus olhos, né, seus ouvidos, para ouvir as reclamações quanto à questão da iluminação pública, quanto à questão dos semáforos, que gerou um caos muito grande no trânsito, esse problema que houve aí da empresa que faz a manutenção dos semáforos com a prefeitura, a empresa dizendo que a prefeitura estava devendo, a prefeitura dizendo que não era, então gerou um problema muito grande na área da mobilidade urbana também. Na área da segurança, ainda não foi implementadas as medidas que ele prometeu em campanha, prometeu que nós teríamos aí triplicado o efetivo de guardas municipais nas ruas. Até hoje nenhum guarda foi contratado, é uma previsão para o final de julho alguns serem nomeados, mas a gente espera, né, que nessa reta final o prefeito possa dar uma virada nessa página, possa mostrar para a sociedade de Fortaleza que ele está comprometido, coisa que até agora ele não demonstrou. Quando a gente fala da questão da limpeza urbana, né, a cidade realmente está passando por uma séria dificuldade e a prefeitura cogitou inclusive um boicote por parte de alguns setores de oposição que estaria gerando essa imundície na cidade. A cidade está cheia de rampas, de lixo e fica facilmente comprovado que não é boicote. A prefeitura tinha 300 caçambeiros recolhendo lixo pela cidade e a Associação dos Caçambeiros informa que a prefeitura dispensou 200. Então, se eu tinha um efetivo de 300 e ficou com um terço somente, logicamente que eles não iam ter a capacidade de recolher o lixo de uma cidade que a cada dia cresce, a cada dia produz mais lixo. Então, há uma deficiência grande nesse recolhimento de lixo. A gente não tem coleta seletiva em Fortaleza, infelizmente, para não dizer que não tem. São 5 caminhões só de coleta seletiva, ou seja, uma cidade do tamanho que é Fortaleza, 5 caminhões não dá para atender nenhum bairro, imagine toda a cidade. Há uma necessidade muito grande de se trabalhar essa questão da reciclagem. Todo mundo hoje fala em reciclagem, né? Não só do lixo inorgânico, mas também do lixo orgânico. Todo dia aparecem ideias novas em relação à reciclagem e a prefeitura gasta cada vez mais com lixo e a gente não vê, com a coleta de lixo, melhor dizendo, e a gente não vê um resultado efetivo. A área nobre está começando a sofrer também com essa questão das rampas. Antes era só a periferia que era suja, hoje a área nobre de Fortaleza está tomada por rampas de lixo e a gente fica preocupado, porque o prefeito com 2 anos e meio ainda não tomou o pé da situação, ainda não encontrou uma solução para um problema que na época da campanha era simples. Resolver o problema de lixo, resolver o problema de buracos nas vias, era muito simples, era o que o prefeito dizia na campanha, dizia que era incompetência da gestão. Então, se era realmente incompetência, acredito que ele está sendo mais incompetente do que a gestora anterior. Olha, hoje o PR ele tem a ideia sim de lançar nome para disputar a Prefeitura de Fortaleza. Acho que até pela má avaliação do prefeito Roberto Cláudio, é natural que as pessoas que têm potencial, que os partidos que têm uma participação expressivo no eleitorado de Fortaleza queiram lançar a candidatura. Está aí o DEM que quer lançar a candidatura, o PMDB, o PR, o PSDB, o PSOL, o PDT, são vários partidos. Eu acho que a gente vai ter aí de 6 a 7 candidatos com potencial para vencer a eleição e uma eleição que deve ser decidida no segundo turno. Logicamente que o PR tem essa disposição, que o nosso nome é bom até pelo resultado da última eleição, 102 mil votos como deputado estadual, isso credencia o nosso nome para uma eleição majoritária aqui em Fortaleza. A gente não pode achar que a gente está independente de um grupo. A gente trabalhou no ano de 2014 unido com vários partidos, PSDB, PMDB e vários outros partidos menores, com o intuito de formar uma chapa competitiva para ganhar a eleição do governo do estado. Não ganhamos, mas há a intenção de manutenção desse bloco partidário, né? E o nosso nome está à disposição, mas existem outros nomes. Se o nosso nome for escolhido por esse grupo de partidos, eu acho que a gente vai ter condição sim de apresentar um projeto para Fortaleza e aceito com todo prazer a indicação. Olha, hoje o senador Início Oliveira ele está muito bem cotado para assumir a presidência do Senado, né? Teve um resultado expressivo na última eleição, perdeu por muito pouco. Em Fortaleza ele foi campeão, tirou 170 mil votos a mais do que o governador foi eleito. Camilo Santana é um nome que deve ser respeitado em qualquer eleição aqui no município de Fortaleza. Eu não sei se ele tem intenção, logicamente que ele tendo intenção para disputar a eleição, o nome dele acho que é um nome muito forte. O nome da Luiziane traz aquela ideia de saudade, né, da cidade, saudade dos setores da cidade que se sentiram abandonados com a saída dela. É um nome muito bom também e a gente está conversando, logicamente que é precipitado falar em coligação, em chapa de vice-prefeito, é muito precipitado, mas são bons nomes que devem ser respeitados e, logicamente, que se dentro da conversa esses nomes surgirem, eu acho que são nomes que têm um potencial muito grande para disputar e disputar com chance de ganhar. Olha, a reeleição do prefeito Roberto Cláudio passa por esse período agora de um ano antes,
né, do período eleitoral. A população geralmente ela não tem a memória muito aguçada, né? Muitas vezes quando o gestor nos últimos dias de mandato ele faz obras, quando ele mostra alguma coisa, geralmente a população acaba se iludindo e acaba votando naquele candidato. Acho que o prefeito Roberto Cláudio teve chance de fazer uma grande gestão. Hoje ele não é um bom gestor, né? Ele, logicamente, que nesse último ano ele tem chance sim de viabilizar o nome dele para uma reeleição. Hoje é muito difícil a situação do prefeito, né? Porque além de não apresentar os resultados satisfatórios, ele tem adversários fortes. Se a gente for relacionar aqui, o pessoal tem o deputado Renato Rosendo, que é um excelente candidato, tem o PDT, o Heitor Ferrer, tem o próprio PMDB com o Onísio Oliveira e outros nomes do PMDB, temos o PRB com o pastor Ronaldo Martins, temos partidos aí que têm nomes bons, que têm uma representação boa aqui no município de Fortaleza. E eu acho que o prefeito tem dificuldade, sim, até porque o partido que ele se encontra hoje é um partido que não tem tempo de televisão, ele nem sequer o domínio do partido tem. A informação que a gente recebe que nem para filiar eles têm a senha para fazer essa filiação e por isso que o prefeito está procurando uma alternativa. Se for para o PDT, vai inviabilizar a candidatura do Heitor pelo PDT, mas não deixa de viabilizar para outro partido. Acho que o Heitor não teria dificuldade de ir para um outro partido. Mas que a situação do Roberto Cláudio é fácil, a gente não pode dizer, mas em política a gente não pode dizer que ninguém está morto. Vários candidatos aí que ninguém esperava fosse ganhar a eleição, a própria Luiziane, quando ganhou a sua primeira eleição para prefeito, todo mundo dizia que não tinha a menor chance, foi lá e conseguiu para o segundo turno, conseguiu vencer a eleição, e Fortaleza tem um eleitorado que não dá muito para a gente fazer um prognóstico. O eleitorado de Fortaleza sempre surpreende muito nas eleições, tanto que surpreendeu na última eleição, dando uma expressiva votação para o Eunício, e o prefeito Roberto Cláudio tem condição sim de virar o jogo e ter condição de ganhar a eleição se fizer um bom trabalho daqui para frente. Olha, quando a gente fala em redução da maioridade penal, a gente tem que ter um debate intenso. Eu acho que o Estado de Ceará hoje tem sérias dificuldades em relação ao seu sistema penitenciário. Eu estive visitando recentemente alguns presídios, inclusive o presídio feminino, o presídio de Auri Moura Costa, que tem capacidade para 350 detentos e tem 744 detentas. Os presídios masculinos também estão todos superlotados, sem exceção. E quando você vai para os centros educacionais, que é o local em que para ser ressocializado o jovem, também todos estão superlotados. Então a gente está com uma dificuldade muito grande em relação ao nosso sistema penitenciário e o sistema socioeducador para os menores. Eu acho que hoje o jovem com 16, com 17 anos, ele tem capacidade perfeita de discernir o que é certo, o que é errado. Eu acho que até por isso muitos deles têm entrado no mundo do crime, no mundo das drogas, no tráfico de drogas, nos assaltos e até nos homicídios. Hoje a gente tem jovens perigosíssimos na nossa cidade, em todo o estado de Ceará, e em todo o país, na verdade. Jovens que chegam a assassinar uma pessoa e filmar e colocar nas redes sociais. Então, essa sensação, esse sentimento da população de redução para 16 anos da maioridade penal, ele é natural e eu acho que é o sentimento que traduz o que realmente está acontecendo nas ruas, a impunidade grande demais. Então, sou a favor com a condição, bem simples. Sou a favor de reduzir para 16, mas desde que nós façamos uma reforma no sistema penitenciário, porque hoje, se eu simplesmente reduzir, nosso sistema penitenciário tem 19 mil presos. A informação que a gente recebeu que deve estar no próximo, na próxima divulgação de dados, está indo para 22 mil presos. Esses 22 mil presos, com 60 mil mandados de prisão em aberto, gerarei o quê? 80 mil presos no sistema que só cabe 13 mil. E se eu trouxer também os adolescentes, de forma nenhuma a gente vai ter possibilidade de ressocialização. Então, não só construir mais presídios, mas encontrar forma de pessoas entrarem no presídio e saírem melhor. Só para não dizer que isso não existe, não tem onde conseguir, Minas Gerais tem um sistema penitenciário que tem gerado, sim, uma redução no número de reincidência. Lá tem 13 mil presos que estão trabalhando dentro dos presídios. Trabalham, recebem sua remuneração, em alguns casos específicos, inclusive, mandam dinheiro para a família e mandam dinheiro para alguém que ele causou prejuízo. É um sistema muito interessante lá, de indenização. A gente está visitando a Comissão de Defesa Social agora em agosto, deve estar visitando a cidade, né, a cidade de Itaúna, se eu não me engano, lá em Minas Gerais, que implementou pela primeira vez esse sistema em todo o estado, todo o sistema penitenciário do estado de Minas Gerais. Para quê? Para tentar viabilizar aqui para o estado de Ceará essa alternativa de fazer com que os presos possam trabalhar dentro dos presídios, produzirem e sair de lá qualificados.
Isso é importante. Hoje o preso entra no sistema penitenciário, se qualifica no crime e sai de lá qualificado sim, mas sai qualificado em assalto, em formação de quadrilha, em tráfico de drogas e tudo que não presta. E a gente quer uma alternativa diferente, principalmente para o jovem. O jovem que com 16 anos ele foi detido, a gente tem chance de recuperar. Alguns, logicamente, não. Alguns estão numa situação realmente de problema psiquiátrico, inclusive, que não dá mais para a gente ressocializar. Mas a grande maioria tem condição de ser ressocializado. Mas para isso a gente precisa ter um sistema capaz de recebê-los, qualificá-los profissionalmente para depois, quando eles saírem dos presídios, eles poderem se inserir no mercado de trabalho e não gerar mais tanto prejuízo para a sociedade. Olha, quando a gente fala dessa questão da legislação que trata do uso da arma branca, a gente tem que se preocupar porque o que está acontecendo no país hoje? O Congresso Nacional está cada vez mais querendo aumentar o rigor das leis. E eu tenho uma visão muito simples. Hoje o país, o Brasil, tem uma legislação extremamente rigorosa. O grande problema não está na legislação, está na fiscalização das leis. Se você for verificar, Fortaleza, por exemplo, tem uma lei que proíbe o paredão de som a partir de 22 horas. Quem é que fiscaliza isso? Então não tem ninguém para fiscalizar. No Dia da Mulher, no dia 8 de março, a Presidente da República vem em rede nacional dizer que está trazendo um presente para a mulher, porque está tornando o crime contra a mulher um crime hediondo. Mas quem é que está fiscalizando isso? Não adianta tornar o crime hediondo, aumentar a pena, se a gente não tem uma fiscalização para colocar atrás das grades as pessoas que estão cometendo esses delitos. Então, eu acho que a gente tem que repensar o nosso sistema de legislar. Eu acho que as leis brasileiras, uma ou outra, merecem ser reformuladas, merecem. Mas está tornando cada vez mais as penas maiores, sem ter presídio para colocar esse pessoal. Os presídios que existem não têm capacidade de requalificar, de ressocializar essas pessoas, a gente só vai estar gerando um problema para a sociedade brasileira. Então, acho que a gente tem que discutir isso com mais calma. Logicamente, quando tem um crime de repercussão, como foi aquele caso lá no Rio de Janeiro, que o médico, acho que era um médico que estava andando de bicicleta e foi agredido por um menor que veio a matá-lo com a arma branca, isso gera repercussão na sociedade e querem dar uma resposta imediata, mas acho que a resposta não tem que ser essa. A resposta tem que ser o quê? Prender aquele indivíduo que cometeu o delito, logicamente fazer com que ele pague por aquele delito, mas não querer aumentar a pena para tudo que acontece, porque senão a gente vai chegar num momento que a gente não vai ter onde colocar pessoas encarceradas. Enquanto que a Alemanha, Noruega, Suécia estão fechando os presídios por falta de presos, no Brasil todo dia a gente está clamando pela construção de novos presídios. Infelizmente, se a gente não encontrar um equilíbrio nessa questão da legislação, da punição, a gente não vai ter uma solução, pelo menos a médio prazo.